2016 chega ao fim, ano de muitas contradições, de muita expectativa, muitos mistérios, e hoje nós vamos avaliá-lo do ponto de vista econômico. Estamos recebendo o professor Humberto Felipe Silva, que é doutor em economia, é da USP, é também da Unisal e faz parte de um centro de estudos Vale Paraibano, né? Uma satisfação muito grande tê-lo aqui, professor. O prazer é meu. É enorme. Eu que sinto, né, tenho um prazer de estar aqui com vocês. Como é que o senhor vê esse ano de 2016? Para muita gente foi um ano complicado, né? Cassação de presidente da República, necessidade de um plano impactante na economia, que estava eivada de favorecimentos sociais impossíveis de serem atingidos. E aí a gente tem esse choque, o pacote que vinha não veio, né? Parece aquele fado português, não sei se vou, se fico, não sei se fico ou se vou. Então, o ano 2016 seria o ano em que o ideal seria passar aquele branquinho nele, né? Que é o ano que não devia ter existido. É um ano em que as contradições da política econômica e até as contradições políticas brasileiras vieram a público, elas afloraram, e aí nós tivemos, né, uma série de eventos extremamente negativos para a economia e para a própria sociedade, né, que foi o impeachment da presidente e a Lava Jato, o recrudescimento aí da Lava Jato, que tem escancarado as vísceras da nossa política. E a economia ela fica muito atrelada à política. Eu tenho a impressão que essa sujeirada que veio à tona deixou o país num descrédito bastante grave no mundo, afasta investidores. É uma coisa que produziu um desemprego enorme no país, né? É assim, o que eu vejo isso como um escancaramento, abriu as portas de uma situação que já vinha acontecendo há muito tempo. No aspecto político, nós já temos uma política, né, um sistema político que não é dos melhores, é um sistema em que se sabe ou se fala, né, da corrupção já há muito tempo, que recrudesceu nos últimos anos. E a economia, ela é feita de expectativas. Então, quando as expectativas, né, são boas, a economia vai bem. Quando as expectativas não são boas, a economia não vai bem. E diante desse quadro, há uma fuga de investidores, há um receio dos próprios consumidores de consumir. Tudo isso vai fazendo com que se agrave ainda mais, né? É o que a gente chama de um círculo vicioso. Então, as coisas vão degringolando cada vez mais, pela falta de expectativas dos agentes econômicos. Agora, a economia ela fica um pouco atrelada à política também, e nós temos aqui um país com uma constituição parlamentarista, num sistema presidencialista e uma situação que se governa através de medidas provisórias que nem sempre se concluem, porque elas foram feitas dentro de uma sistemática parlamentarista que não foi aprovada, porque a medida provisória chega ao Congresso já com a certeza de que a base governista vai aprová-la, e aqui não existe essa base governista consistente, né, professor? Então, a situação que nós temos, com essa quantidade enorme de partidos, né, o próprio sistema político, ele é muito cruel para o presidencialismo e para a própria sociedade, né? E tem uma característica da sociedade brasileira, de que as leis, algumas pegam, outras não pegam. É preciso, às vezes, você tem a Constituição, ela determina algumas garantias, mas essas garantias acabam não acontecendo, é preciso fazer leis menores para garantir as leis maiores. Então, nós precisamos fazer uma reforma política urgente e, eu diria, até imediata, porque a economia e política não tem como elas serem desatreladas, né? A política ela afeta e influencia muito
a economia. Quem sabe até a reforma política devia vir antes de qualquer pacote, né, para poder ter uma consistência nisso tudo. Porque senão fica desandando a receita do bolo toda hora. Com certeza, né? É muito difícil negociar num ambiente político como esse. Senão é tomar lá da cá, prova aqui que eu te dou, senão é complicado. E a gente tem vê essa percepção, né, ou tem essa certeza dessa dificuldade, porque nós tivemos, nos últimos anos, presidentes com características ideológicas, né? Nós tivemos lá, vou pegar nos 3 últimos, né? Fernando Henrique, Lula e Dilma. Então, Fernando Henrique com uma característica ideológica, Dilma e Lula com outra, mas com características de personalidade diferente. E todos 3, né, nós percebemos, e agora o Temer também, né, refém do Congresso. Mas refém não no sentido positivo, refém no sentido negativo, de ter que fazer concessões, trocas, de um Congresso que, pelo menos o que a gente percebe, é que está mais preocupado em resolver os problemas dos parlamentares do que resolver o problema do país. Né? Problemas nitidamente pessoais. Pessoais, né? isso. Né? Tratando do próprio umbigo, independentemente da desgraça que o povo esteja vivendo e estabelecendo uma profunda revolta. Professor, eu gostaria que a gente abordasse tópicos do que se pretende com uma reforma, né, através do teto dos gastos, da previdência social, mas sei que isso é assunto difícil e nesse bloco nós já estamos com um tempinho esgotado. Vou lhe pedir para responder sobre isso na sequência da entrevista, que volta já já aqui no Repórter Setorial.